Seguindo aqui esse assunto de conjuntos, hoje a gente vai falar sobre as suas formas de representação. Então temos aqui hoje 3 tipos de representações de conjuntos. E quais são elas? Por extensão, por compreensão e também temos por diagramas. Veja, hoje a gente vai começar por extensão, que seria uma forma da gente escrever um conjunto onde os seus elementos eles vão estar o quê? Escrito de forma direta. Então, vai estar escrito de forma explícita. Perfeito. Um conjunto por extensão quer dizer um conjunto onde seus elementos vai estar escrito de forma explícita. O conjunto vai estar explícito. Perfeito. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Vejamos, temos o conjunto N. O que quer dizer esse conjunto N? O conjunto N, ele é o conjunto onde tem seus elementos de 0 a 3. Perfeito. Temos outro exemplo aqui, o conjunto A. O conjunto A, ele quer dizer que temos os elementos de 0 ao infinito positivos. Perfeito. Agora temos o conjunto E. O conjunto E, ele quer dizer o quê? Temos números positivos, porém agora números apenas pares. Então, temos os seus elementos bem definidos. Ou seja, esse conjunto está bem definido. Veja, também posso escrever um conjunto aqui do zero. Eu posso dizer que o conjunto B, ele é o conjunto apenas das vogais. A, E, I, O e U. Perfeito. Temos um conjunto aqui. Um conjunto que por extensão, que ele está de forma explícita, direto. Entendeu? Veja. E aqui agora a gente seguindo, temos o conjunto por compreensão. Por compreensão, ele quer dizer que a gente precisa compreender. Então, aquele conjunto, os seus elementos, ele não vai estar de forma explícita. Então, ele vai estar de uma forma implícita. Perfeito. E aí, como a gente pode entender um conjunto de forma implícita? Veja, vou pegar esse conjunto aqui que a gente escreveu, esse conjunto N, eu vou duplicar para a gente entender como a gente pode escrever ele. Perfeito. Vamos primeiro destrinchar de uma forma que a gente pode entender esse conjunto. Esse conjunto N, ele quer dizer o quê? Que temos números apenas o quê? Positivos. E temos os números de 0 a 3. Então, eu poderia escrever dessa forma aqui, ó. O conjunto N, aí eu abro as chaves, o conjunto N, ele quer dizer o quê? Que temos apenas números positivos. E qual é o conjunto que a gente tem apenas números positivos? O conjunto do quê? O conjunto numérico dos números naturais. Perfeito. Então, pode dizer o quê? Que N, ele pertence... Aliás, eu posso dizer assim, de uma forma bem melhor, que vocês vão entender. X, ou seja, aqueles elementos X que eu não conheço, é por isso que é por compreensão. Os elementos X, eles pertencem. Pertencem a quem? Aos números naturais. Perfeito? Eu posso depois ir complementando. X pertence aos números naturais, tal que, lembra dessa barrinha da aula passada? Tal que X, ele vai ser o quê? Eu vou até escrever ele mais aqui no centro, que a gente vai usar duas formas de a gente entender ele aqui. X, ele é menor ou igual a quem? A 3. X, ele é menor ou igual a 3. E X também, ele é maior ou igual ao quê? Ao 0. Entendeu? Então, eu tenho essas formas de escrever aqui. Veja que eu posso entender esse conjunto de uma forma diferente. Eu posso escrever ele por uma forma de compreensão diferente. Veja, eu posso dizer que N, ele tem seus elementos X que pertencem aos números naturais, tal que X, ele é apenas menor do que quem? Do que 4. É a mesma coisa de escrever menor ou igual a 3, menor ou igual, ou seja, o 3 está incluído. E agora eu posso dizer o quê? Que ele é menor, ele é só apenas menor do que 4. Eu também posso dizer que o X, ele é maior do que o menos 1. Entendeu? Então, temos diversas formas de escrever por compreensão um conjunto. Veja, agora eu vou pegar esse outro exemplo aqui de conjunto. Aliás, vou criar um do zero aqui. Vou pegar aquele conjunto que eu criei do zero, o conjunto das vogais. O conjunto das vogais foi o conjunto A. Aí temos as letras A, E, I, O, U. E aí como eu posso compreender esse conjunto? Pense que a gente não sabe quais são esses elementos. Para a gente escrever ele por compreensão, para escrever esses elementos de uma forma implícita, eu posso dizer que A
ele é o quê? Ele é o alfabeto. Alfabeto. Perfeito. Ele é alfabeto. Alfabeto. Porém, qual é a outra forma que eu posso dizer ele aqui? Ele é o alfabeto, porém, menos, a gente vai tirar todos, vamos tirar todos o quê? Todas as consoantes, porque a gente quer apenas as vogais, então, menos as consoantes. Faltou a consoantes. Veja que eu tenho uma forma de escrever esse conjunto, ou seja, quais são as letras que teremos se a gente ter o alfabeto e tirar as consoantes? Então, a gente teremos apenas as vogais. Então, aqui a gente tem uma forma de compreensão de conjuntos. Seguindo aqui esse assunto, agora vamos falar sobre a forma de escrita por diagramas, que a gente vai utilizar o diagrama de Venn. Pronto. Temos o conjunto aqui N. Temos um conjunto, um exemplo de um conjunto N. Esse conjunto N, ele pode ser escrito assim. Conjunto N, ele vai estar delimitado por essa bolinha, que seria o diagrama. E aqui dentro dessa bolinha, vamos ter os seus elementos. 0, 1, 2 e 3. Entendeu? Então, é uma forma bem tranquila de eu escrever um conjunto. Porém, eu posso escrever ele também de uma outra forma. Que aí vocês vão ter que aprender isso aqui, porque é um pré-requisito para a gente poder avançar. Veja, pense que a gente tem agora um outro conjunto, que seria o conjunto M. O conjunto M, ele tem os elementos 3, 4, 5 e 6. Vocês percebem ou vocês veem que temos elementos aqui, na verdade um elemento que eles estão em comum, então eu simplesmente posso escrever ele assim. Eu simplesmente posso dizer que o elemento M e o elemento N tem o conjunto M e o conjunto N, ele tem um elemento que eles são em comum. E aí eu posso escrever simplesmente dessa forma, entendeu? Que essa barrinha aqui, ela quer dizer que tem um elemento que pertence aos dois, entendeu? Desse lado cá, vamos ter elementos que pertencem apenas a N, que seria 0, 1 e 2. Perfeito. E desse lado de cá, vamos ter apenas conjuntos que pertencem a M, que seria 4, 5 e 6. E nessa bolinha aqui central, vamos ter um elemento que pertence aos dois ao mesmo tempo. E agora aqui temos um outro exemplo desse tipo de diagrama para a gente poder escrever ele. Veja que agora temos os elementos do conjunto X, os elementos do conjunto Y e os elementos do conjunto Z. Como a gente pode escrever isso aqui dentro desses diagramas? Veja, primeiro vamos escrever apenas o que tem, os elementos que tem no X. Quais são os elementos que tem apenas em X? Temos apenas o 1, que o 1 é o único que não vai repetir nesses outros conjuntos aqui, tanto que até faltou a chave aqui. Ele é o único elemento que não vai repetir nos outros. Agora vamos apenas para o Y. Quais são os elementos que tem apenas em Y e não tem nos outros conjuntos? Veja, o 2 ele vai estar junto com o X. O 3 vai estar nos 3. O 4 vai estar junto com o Z, porém o 5 vai estar apenas no Y. E agora vamos apenas no que tem no Z. O único que tem no Z, que não tem nenhum no outro, é o elemento 6. Pronto, agora vamos para a interseção, que seria os elementos que tem em comum entre os elementos, entre os conjuntos. Os elementos que temos apenas em X e Z é apenas o elemento que? 2. Que está apenas nos dois conjuntos. E agora o que tem apenas em Y e Z. Qual é o que tem apenas em Y e Z? Seria o conjunto, o elemento 4. Perfeito. A gente coloca aqui. E agora o que tem em comum apenas em X e Z seria o qual é? A gente vai procurar aqui e temos o 0, que teria em comum tanto em X e Z. Perfeito. Aí agora a gente vai para a interseção desses três conjuntos, ou seja, qual é o elemento que está nesses três conjuntos simultaneamente? E seria o 3. Tá vendo que ele está presente nos três? Então a gente vai escrever ele aqui. Veja como a gente escreveu. Nesse X, temos apenas um elemento que está nele sozinho, que seria nessa parte aqui, ó. O que está escrito nessa parte aqui, entendeu? Aí agora temos o que está escrito apenas em Y, que seria o 5, que seria apenas essa parte aqui. Perfeito.
Agora temos o que tem apenas em Z, que seria apenas essa parte aqui, tá vendo? Aí agora vamos para os elementos que estão em comum entre dois elementos, que seria esse daqui, o daqui e o de cá. E agora, o tipo de elemento que está nos três conjuntos seria esse do centro aqui, entendeu? Então, tudo que está aqui em amarelo é apenas que tem um elemento que tem apenas em um conjunto. Aqui temos o 5 que pertence apenas ao Y, temos o 1 que pertence apenas ao X, o 6 que pertence apenas ao Z, e aqui dentro desse de verdinho temos os elementos que pertencem a dois conjuntos simultaneamente, que seria o 2, o 0 e o 4. E nesse que está em azul, temos os elementos que pertencem aos três conjuntos simultaneamente, que seria o 3. Entenderam?